Olá, Sam. Boa noite para você e todos os ouvintes. Hoje venho compartilhar com vocês, através deste canal, uma história que não aconteceu comigo, mas sim com meu avô. Meu avô não está mais entre nós, mas muitas das histórias que ele contava, quando ainda estava vivo, eram sobre coisas que ele já viveu. Em sua vida, ele sempre jurou não acreditar em nada sobrenatural, mas hoje vou relatar com as mesmas palavras dele algumas das experiências que ele viveu, coisas bem mal-assombrosas. Ele sempre costumava dizer que já havia vivido muitas coisas nesta vida. Na época dos acontecidos, ele trabalhava como caminhoneiro e, por conta dessa profissão, viajava para muitos lugares. Muitos diziam nunca ter visto nada de estranho, mas ele sempre afirmava que já havia passado por situações assustadoras e visto coisas que tiraram seu sono. A partir de agora, para o bom entendimento do ouvinte, vou contar para vocês uma dessas histórias, como se fosse meu avô contando para todos vocês. Certa vez, eu precisei transportar uma carga de galinhas do estado de Minas Gerais para a Bahia. Era uma viagem bem longa e normalmente ia acompanhado de um amigo, mas naquela ocasião, meu amigo havia adoecido e eu tive que fazer o trajeto sozinho. Eu confesso que não tinha medo de nada sobrenatural, mas eu temia os ladrões, que costumavam saquear as cargas e até mesmo matar os motoristas. Por isso, pedi proteção ao Senhor antes de partir. Nos primeiros dias, a viagem foi muito tranquila, até que cheguei num posto de gasolina, bem no meio do nada. O lugar era bem estranho, e eu era o único cliente dali, além dos funcionários. Eu entrei na lanchonete para comer alguma coisa e acabei conversando com o vigia do posto. O homem me contou que aquela região era muito perigosa, não só por causa de assaltos, mas também por causa de uma criatura que estava assombrando aquelas redondezas. O vigia disse que nunca tinha visto tal coisa, mas muitas pessoas afirmavam que aquilo era real, que ele existia por ali. Eu ouvi atentamente toda aquela história, mas pensei que o vigia estava tentando me assustar. Mas logo percebi que o homem estava falando sério. À medida em que a noite se aproximava, eu fiquei com receio de continuar a viagem e decidi passar a noite naquele posto. Eu e o vigia ficamos conversando até por volta de 10 horas da noite, até que o sono bateu e fui dormir na cabine do meu caminhão. Antes de pegar no sono, me lembrei daquela história da suposta criatura e comecei a rir de mim mesmo, pensando que um homem velho como eu não deveria ter medo de contos de assombração. Mas por volta de 1 hora da manhã, acordei com um certo barulho, vindo da parte de trás do meu caminhão. Alguém ou alguma coisa estava tentando roubar as galinhas. Eu pensei que eram ladrões, mas de repente me lembrei da criatura que o vigia havia mencionado. Um frio percorreu a minha espinha quando ouvi as galinhas cacarejando desesperadamente. Com muito medo, peguei meu facão que sempre carregava comigo e saí do caminhão em silêncio, tentando descobrir o que estava acontecendo. Ao chegar perto, senti um cheiro forte de carne podre no ar, e quando olhei para cima, vi uma criatura grande e muito peluda que estava de costas para mim, devorando aquelas galinhas. Aquilo era assustador demais, e decidi voltar para o meu caminhão e me trancar lá. Quando já estava dentro do caminhão, fiquei pensando naquilo que tinha visto. Apesar do medo, sabia que não podia deixar aquela criatura destruir a minha carga.
Foi então que percebi que as galinhas haviam parado de fazer barulho, e ao olhar pela minha janela, eu vi aquela mesma criatura de pé, me encarando fixamente. Ele tinha olhos grandes e brilhantes, dentes enormes, e parecia estar rindo para mim. A criatura colocou sua pata enorme no vidro e começou a arranhá-la. Era como se estivesse se divertindo com meu medo. Eu fiquei paralisado. Aquela criatura não tentava quebrar o vidro ou tentar me atacar. Aquilo apenas me observava. De repente, ele deu um rugido aterrorizante e pulou para o topo do meu caminhão, ficando de frente para mim. Foi então que notei que aquela criatura tinha pelos falhados pelo corpo, mas não era completamente coberta de pelos. Era uma coisa horrível, diferente de qualquer coisa que já tenha visto na vida. Porém, nesse momento, o vigia apareceu. Aquela criatura olhou diretamente para ele, pulou do meu caminhão e foi na sua direção. Eu, ainda dentro do meu caminhão e me borrando de medo, gritei para o vigia tomar muito cuidado, mas o homem apenas riu. Ele disse que aquela criatura era um velho amigo seu e que ajudava a proteger o posto de ladrões. O vigia explicou que a criatura só estava com fome e por isso havia comido algumas galinhas. E para finalizar tudo, ele ainda disse que aquela criatura era seu filho e que se eu contasse a alguém o que tinha visto, a morte me encontraria. Eu prometi guardar segredo, claro, mas pedi que o vigia mandasse aquela criatura embora. O homem obedeceu e a criatura desapareceu na mata. Na manhã seguinte, quando já estava prestes a partir, eu vi um jovem saindo da mata, todo sujo e sem roupas. O vigia então me disse: "Conheça meu filho, amigo. Talvez você o reconheça de outra forma." Foi então que entendi que o jovem era a criatura que eu havia visto na noite anterior. O vigia controlava aquela besta, que na verdade era seu próprio filho. Meu avô nunca contou essa história a ninguém, pois temia a ameaça do vigia. Mas, anos depois, já bem velho, ele decidiu compartilhar essa e muitas outras histórias comigo. Bem, esse foi o caos do meu avô, uma história arrepiante, que me deixava com muito medo só de ouvir. Obrigado por narrar minha história, Sam. Boa noite. Saudações a todos que ouvem a minha história. Boa noite, Sam, e a todos do canal Relatos do Sam. Meu nome é Ismael. Sou de São José do Rio Preto. Eu tenho 36 anos e sempre fui apaixonado pelo universo fitness. Desde a minha adolescência que eu frequento academias. E nesse meio, conheci muitas pessoas e ouvi diversas histórias, inclusive algumas sobrenaturais. Certa vez, enquanto fazia musculação com dois amigos, um deles, que aqui chamarei de José, compartilhou uma experiência assustadora. Ele nos contou sobre o relacionamento que teve com uma lobisomem, sem perceber o que ela realmente era. Durante o intervalo dos exercícios, ele começou a narrar sua história, que a partir de agora vou contar para vocês como se fosse ele contando. Oi, meu nome é José. Eu tenho 29 anos. Em 2007, vivi uma das experiências mais aterrorizantes da minha vida.
algo que muitos não acreditam, mas que me deixou profundamente traumatizado. Tudo começou em uma manhã, em que decidi fazer uma trilha em uma área serrana do interior de São Paulo, acompanhado da minha então namorada. Nós saímos por volta das 8 da manhã. Enquanto subíamos a serra, avistei uma mulher deslumbrante bem à nossa frente. Confesso que fiquei fascinado por sua beleza, embora estivesse conversando com a minha namorada. Aproveitava os momentos em que ela se distraía para admirar aquela mulher. Ela parecia perceber o meu interesse. Ao chegarmos no topo da serra, fomos presenteados com uma vista incrível. Havia um grupo de pessoas por lá. Em determinado momento, minha namorada precisou ir no mato para se aliviar. Eu aproveitei aquela oportunidade e fui disfarçando pelos cantos, e me aproximei daquela mulher e perguntei as horas, mesmo tendo meu celular no bolso. Ela sorriu e começamos a conversar. Diz que se chamava Sara e que era nova naquela cidade. E antes de nos despedirmos, me passou seu número. Depois daquele dia, nós começamos a trocar mensagens e, eventualmente, nos encontramos às escondidas. Chegamos a nos encontrar em motéis algumas vezes. No entanto, um certo dia, eu cometi um erro grave. Esqueci o meu celular na casa da minha namorada. Quando percebi, já era tarde demais. Ela encontrou as mensagens íntimas que troquei com Sara e, muito furiosa, ligou para ela para tomar satisfação. No dia seguinte, fui buscar meu celular e enfrentei a fúria da minha namorada e de seus pais. Nosso relacionamento de quase 5 anos terminou naquele dia. Sara, por outro lado, parecia não se importar com a situação. Ela me ligou, sugerindo que nos encontrássemos novamente. Mas eu estava devastado e decidi acabar tudo com ela. Foi então que Sara revelou seu lado sombrio, ameaçando que eu seria dela, de um jeito ou de outro. Eu desliguei o telefone na cara dela e tentei reatar com minha ex, mas ela não quis mais saber de mim. Bom, dias depois, algo bem estranho aconteceu. Ao chegar na minha casa, encontrei Sara na minha porta. Ela sabia onde eu morava. Eu a pedi que fosse embora, mas ela insistiu. Quando tentei afastá-la, ela me segurou com uma força descomunal que me deixou muito assustado. E com muito esforço, consegui entrar na minha casa. Bem, naquela mesma noite, ouvi passos ao redor da minha casa. E para minha surpresa, Sara começou a bater na porta da cozinha, chamando pelo meu nome, mas sua voz já não parecia humana. José! José! Abre, José! Logo depois ela começou a emitir uns sons grotescos, e ao olhar pela minha janela, eu vi algo que jamais vou esquecer. Sara estava se transformando em uma criatura monstruosa, com traços de bicho e de gente também, algo demoníaco. O desespero tomou conta de mim, e aquela criatura tentou invadir a minha casa, mas logo ela foi afugentada por tiros disparados pelo meu vizinho. Ele também viu aquela transformação e confirmou que se tratava de um lobisomem. Depois daquilo, eu passei dias na casa de parentes, temendo que ela voltasse para me atacar. Eu nunca mais a vi, mas o trauma permanece comigo até os dias de hoje. Meus amigos, essa experiência destruiu a minha vida. Eu perdi um relacionamento feliz por alguns momentos de prazer que não me valeram de nada. Deixo aqui um conselho para todos vocês. Pensem bem antes de trair. As consequências
podem ser devastadoras. José! Abre a porta, José! Olá, Sam. Boa noite para você e para quem ouve o meu relato. Eu me chamo Laura Marie. Moro no estado do Paraná desde que nasci. Mais precisamente, passei a minha infância na cidade de Mandirituba. É uma cidade muito tranquila, boa para se viver, onde o lazer é proporcionado pelo próprio ambiente. Mandirituba não é um lugar muito grande. Tem aproximadamente 30.000 habitantes, mas é uma cidade bastante produtiva, o que permite viver com tranquilidade. E falando em tranquilidade, essa palavra perdeu seu significado exatamente na quaresma daquele ano. Nunca passou pela minha cabeça, Sam, nem em pensamento ou em sonho, viver um terror tão grande cara a cara como aquele que enfrentamos. O meu irmão mais velho tem um comércio na cidade, onde vende peixes de várias espécies. E como é de costume, durante essa época de quaresma, ele fecha o estabelecimento por 3 dias. Naquele ano, ele combinou com a família de irmos para sua chácara para passar a sexta-feira, sábado e o domingo, aproveitando para comer alguns peixes. A chácara do meu irmão é bem grande, com um clima muito agradável. Lá, ele tem tanques onde cria peixes, além de galinhas, gansos, patos e alguns cabritos. Modéstia à parte, meu irmão é bastante dedicado à criação. Não vou listar todos aqueles animais, pois estou tentando resumir essa história ao máximo. Bom, o curioso é que meu irmão tem essa chácara desde 2007 e nunca houve qualquer problema ou ataque às suas criações. Naquela dita sexta-feira, fomos todos para a chácara dele, desde o início do dia. Não havia muitos convidados, apenas pessoas da minha família, pois sempre respeitamos a Semana Santa, que para nós é uma data muito sagrada. Pois bem, por volta das 22 horas, eu disse a meu esposo que iria me deitar. Logo depois todos estavam dormindo, até que no meio da madrugada, aquele barulho começou. As criações se agitaram e foi aquele alvoroço. Os gansos faziam tanto barulho que até parecia uma orquestra. Meu irmão se levantou para ver o que estava acontecendo e eu e meu esposo também fomos atrás, pois achamos estranho todos aqueles animais se agitarem no mesmo tempo. Enquanto eles faziam uma varredura no local, encontraram pedaços de ganso e galinha perto de uma subida que dava entrada de uma mata fechada. Quando apontaram a lanterna na direção da mata, viram um enorme vulto negro que saiu correndo de uma vez e que logo desapareceu na escuridão. Na manhã do dia seguinte, a nossa conversa girava em torno do que havia acontecido na noite anterior. O meu irmão disse que tinha a forte impressão de que aquela coisa voltaria. Bom, aquele dia até que passou bem rápido, e o sol logo se pôs. E então a noite chegou. Estávamos todos conversando e comendo peixes assados, quando bem ao longe, ouvimos um som forte. No início, pensamos que fosse o latido de algum cachorro, já que a chácara mais próxima não era muito distante. Nós continuamos tranquilos, mas aqueles latidos de cachorros não paravam. O barulho era tão intenso que paramos de conversar e ficamos apenas ouvindo aquilo.
O meu irmão explicou que naquela região as chácaras são distantes umas das outras, e só havia cachorros na chácara do vizinho. A próxima chácara com cachorros ficava a cerca de 7 quilômetros de distância. Bem, a princípio, pensamos em uma briga de cães, mas logo descartamos essa possibilidade. Foi então que meu irmão disse: "É ele, aquela coisa bizarra que esteve aqui ontem à noite." Ele estava convencido de que aquela criatura voltaria. A sua chácara sempre foi muito tranquila, e meu irmão nunca sentiu a necessidade de ter armas por lá. O clima de tensão tomou conta de todos. Eu, minha cunhada e as esposas dos meus primos estávamos quase chorando de medo, quando de repente aquele alvoroço começou novamente, desta vez ainda mais intenso. Havia passadas pesadas correndo de um lado para o outro, e foi algo horrível. Eu não aguentei e comecei a chorar, pois nunca havia passado por algo assim em toda a minha vida. Meu irmão e meu esposo pegaram facões e saíram para investigar. Meus primos, aparentemente com mais medo do que nós, os seguiram. O meu irmão foi para um lado e meu esposo foi para o outro, enquanto meu irmão olhava o cercadinho dos gansos, até que ouvi um rosnado bem atrás dele, e ao se virar, vi uma enorme criatura a cerca de 2 metros de distância, babando e com os olhos vermelhos como brasas. Meu irmão, muito assustado, exclamou: "O que é isso, meu Deus?" Antes que pudesse reagir, a criatura pulou sobre ele. Ele lutou bravamente com aquilo, desferindo golpes com o facão. Mas aquela criatura era ágil e muito forte. Em um momento, aquela fera atingiu o braço do meu irmão, fazendo o facão cair no chão. A criatura o atacou ferozmente, causando cortes profundos no rosto e mordidas nas pernas, arrancando pedaços do tecido. Meu esposo, quando voltou, iluminou o local e viu a fera negra em cima do meu irmão. Ele não gritou de medo, mas lutou com todas as forças. Quando meu esposo correu em direção à cena, 2 tiros foram disparados. Aquela criatura rolou no chão e fugiu bem rápido para a mata. O autor dos tiros era o vizinho da chácara próxima, que explicou que aquela criatura também havia atacado a sua propriedade, matando um de seus cães da raça Rottweiler. E sem perder tempo, levamos meu irmão todo ensanguentado para o carro e corremos para o pronto-socorro. Tivemos que dizer aos médicos que ele havia sido atacado por um cachorro raivoso, pois, caso contrário, poderiam pensar que estávamos inventando alguma história maluca. Meu irmão ficou 20 dias internado sã. Passou por várias cirurgias e até precisou tomar algumas vacinas. Graças a Deus que com o tempo ele se recuperou, mas vendeu a chácara pouco depois. Ele perdeu o gosto pelo lugar, e eu também. Fiquei com trauma daquilo que vimos. Meu esposo, depois de um tempo, descreveu aquela criatura com detalhes, e no final, ele insistiu: "Essa coisa realmente existe. Eu vi. Era como se fosse um lobisomem." Opa, e aí? Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo, ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, lhe convido a se inscrever no canal. Basta apertar no botão vermelho abaixo, esse que aparece na tela. Ative também o sino das notificações. Fazendo isso, você sempre será avisado quando sair vídeo novo, já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim.
E se fez isso, muito obrigado. Me despeço de todos e vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.